A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Cunhada da Jovem Noiva. Em uma luxuosa vila nos arredores de Antuérpia, Bélgica, Sandra mora com o marido Bernardo e seu irmão, Ernesto. Sandra, aos 25 anos, possui uma beleza salgada e apaixonada, que muitas vezes é comparada à beleza de uma fruta que acaba de amadurecer, rechonchuda e doce. Ela tem cabelos pretos longos e brilhantes, que muitas vezes são amarrados em um coque com indiferença, de modo que algumas costeletas macias brilham na frente dela, destacando ainda mais seu pescoço branco de 3 pontas. Seus olhos estão sempre cobertos por uma névoa nebulosa, tanto com a inocência de uma garota que não experimentou a vida, quanto ao mesmo tempo escondendo algo profundo, convidando os outros a serem curiosos para explorar. Sua figura é tão esbelta quanto uma costeleta, mas a natureza habilmente a dota de curvas mortais. A primeira rodada rechonchuda está escondida atrás da saia de seda. A cintura da formiga é apertada e um terceiro anel é ampliado que faz qualquer homem desviar o olhar. Seu marido, Bernardo, era provavelmente o único que estava tão acostumado com esse tesouro que o considerava garantido. Bernardo é um empresário de sucesso, e sua riqueza e status são suficientes. Ele ama Sandra, talvez, mas como um colecionador que ama sua preciosa antiguidade. Ele a exibiu em uma esplêndida mansão, levou-a a festas luxuosas para seus amigos admirarem, mas esqueceu de limpar a poeira do tempo e da solidão que estava ficando cada vez mais espessa nela. A única pessoa nesta casa grande que parecia realmente ver a poeira era Ernesto, irmão de Bernardo. Ernesto, um arquiteto talentoso, mas trapaceiro, estava na casa dos 40 anos e ficou viúvo há muitos anos. Ele vive uma vida tranquila e fechada em seu espaço de trabalho, que também está localizado no terreno da vila. Ele tinha o físico alto robusto de um homem que havia experimentado, um rosto anguloso e olhos muito profundos, aparentemente sempre pensando. Seu escritório tinha uma grande janela com vista para o jardim, onde Sandra costumava passear todas as tardes. Não sei quando isso aconteceu, olhar para a figura amorosa de sua cunhada tornou-se um hábito difícil para ele quebrar. Toda vez que Sandra olhava pelo jardim em um vestido fino de seda de cor creme, a luz do sol da tarde revelando obliquamente as curvas suaves de seu corpo, Ernesto inconscientemente parava seu trabalho. Seu coração ondulava com uma espécie de emoção caótica, tanto simpatia pela solidão que aparecia em cada passo dela, quanto uma pitada de desejo secreto, um pequeno fogo que queimava na alma murcha de um homem que não conhecia o calor de uma mulher há muito tempo. A vida de Sandra nesta esplêndida mansão pode ser resumida em 2 palavras: extravagante e vazia. Todas as manhãs, ela acorda em uma cama king size que pode acomodar 4 pessoas, localizada em um quarto maior do que o primeiro apartamento de seus pais. A luz do sol da manhã sempre brilha através das janelas de vidro, desenhando raios de luz cintilantes nos caros pisos de carvalho. Pássaros do lado de fora cantam no jardim meticulosamente cuidados por um jardineiro particular. Tudo era perfeito, exceto por uma coisa: ao lado dela, naquela cama grande, sempre havia um espaço frio. Bernardo saiu de casa de madrugada como de costume. Sandra estava acostumada com isso. Ela sentou-se preguiçosamente, vestiu um roupão de seda macio e caminhou pela casa. O café da manhã foi preparado pela empregada, uma mesa farta com todos os tipos de pratos europeus, mas ela apenas se sentou em silêncio à mesa, comendo sozinha. O silêncio na casa era tão alto que ela podia ouvir o tic-tac do antigo relógio de pêndulo no canto da sala de estar, um som monótono e surdo. Os dias de Sandra passam como um filme em câmera lenta que é exibido repetidamente. Ela lê, arranja flores, cuida do jardim de rosas ou às vezes dirige até o shopping para comprar coisas de que realmente não precisa. Ela tem tudo o que muitas mulheres sonham: dinheiro, beleza, um marido de sucesso, mas falta a coisa mais básica: conexão. Bernardo raramente voltava para casa para jantar. As mensagens que lhe enviava eram sempre breves e informadas. Tenho um encontro marcado com a minha companheira esta noite, como primeiro, tenho de voar para Luxemburgo com urgência, volto ao final da semana. Eu não perguntei como foi o seu dia, nem disse que sentia sua falta. Para Bernardo, prover adequadamente para Sandra era a melhor maneira de demonstrar amor. Sandra gradualmente aceitou esse fato. Ela não chorava mais, não ficava mais de mau humor, apenas a tristeza se acumulava silenciosamente, como uma fina camada de poeira cobrindo tudo na casa, enxugada e depois novamente. Mas ultimamente, Sandra começou a notar coisas estranhas, pequenos detalhes, mas como gotas quentes de água caindo em sua alma murcha. A primeira é a caixa de chá de lótus. Sandra adora beber chá de lótus, que é caro e não é fácil de comprar. Naquele dia, ela fez chá e descobriu que havia apenas um pequeno cacho no fundo da caixa. Ela suspirou,
dizendo a si mesma que no fim de semana ela tinha que dirigir até uma loja familiar para comprar. Ela sabia que Bernardo nunca prestava atenção a essas coisas sujas. Mas naquela tarde, quando ela veio do jardim, ela ficou surpresa ao ver na mesa da cozinha uma caixa de chá de lótus novinha em folha, do tipo que ela costumava beber, ainda com celofane intacto. Ela perguntou à empregada, mas balançou a cabeça e não sabia. Ela pensou que talvez Bernardo tivesse enviado alguém para comprá-lo, mas esse pensamento foi rapidamente extinto. Bernardo não conseguia nem distinguir entre chá de lótus e chá de jasmim. Au Curaçao de Sandra Bacia Suavemente. Ela olhou para o quarteirão oposto, onde ficava o escritório de Ernesto. Uma semana depois, outra coisa aconteceu. A lâmpada da varanda em frente ao quarto de Sandra estava quebrada e piscava constantemente, o que era muito irritante. Ela havia contado a Bernardo 2 vezes. Na primeira vez, ele deixou passar. Na segunda vez, ele disse irritado: "Sabe, deixe-me ligar para o trabalhador." Então ele esqueceu novamente. A lâmpada continuou piscando assim por vários dias. Até que uma noite, quando Sandra estava sentada na varanda lendo, ela viu a figura alta de Ernesto aparecer na varanda, segurando uma escada e uma caixa de ferramentas. Ele não disse uma palavra, apenas silenciosamente subiu a escada, subiu e substituiu a nova lâmpada. A suave luz dourada emitiu, não mais piscando. Sandra desceu as escadas apressadamente, agradecendo hesitantemente. Ernesto apenas se virou para olhar para ela, sorrindo gentilmente, um sorriso raro em seu rosto habitual e um tanto sério. Ele disse, sua voz estava quente: "Não é nada, eu vi piscando esses dias, temo que não seja seguro para mim andar à noite." Essa frase simples deixou a ponte do nariz de Sandra amarga. Um estranho nominal está preocupado com sua segurança, enquanto seu marido vê isso como um incômodo. A partir desse dia, Sandra começou a prestar mais atenção em Ernesto. Ela percebeu que ele não era tão frio e difícil quanto ela pensava. Ele só vive em seu próprio mundo, um mundo de desenhos e sentimentos privados. Ela viu que ele costumava sentar-se em silêncio no jardim ao pôr do sol, segurando uma xícara de café na mão, os olhos olhando para longe. Ela estava curiosa para saber o que ele estava pensando. "O viúvo se sente solitário como você?" Naquela tarde, enquanto Sandra cortava meticulosamente as folhas murchas das velhas rosas do jardim, viu Ernesto saindo de casa, como se estivesse prestes a sair. Ele usava uma camisa azul clara e calças bege, que pareciam elegantes e íntimas. Ele passou por ela e parou de repente. "As rosas que você cultiva são lindas", ele falou primeiro, quebrando o silêncio. Sandra ficou um pouco assustada, olhou para ele, suas bochechas coraram levemente. "Sim, eu agradeço. Cuidar deles também é uma maneira de passar o tempo", respondeu ela, com uma voz infantil. Ernesto olhou para as rosas em plena floração e depois para ela novamente. Havia algo muito profundo em seus olhos. "Você parece se dar bem com flores que exigem paciência", disse ele. Suas palavras deixaram Sandra atordoada. Não era apenas um elogio, mostrava que ele a observava e que parecia entendê-la, entendendo sua paciência enquanto vivia nessa gaiola de batom. Eles ficaram olhando um para o outro assim por alguns segundos, ninguém disse uma palavra, mas parecia haver toda uma conversa acontecendo em silêncio. Sandra foi quem tirou os olhos primeiro. Ela se abaixou, fingindo estar examinando um botão de flor. Ela se sentiu confusa com o olhar dele, um doce constrangimento. Ernesto sorriu levemente, um pouco triste, então ele acenou com a cabeça para ela e seguiu em frente. Ficou ali, observando a sombra de suas costas firmes até que ela desapareceu atrás do portão. A mão que segurava sua tesoura de poda involuntariamente se apertou. Uma estranha sensação de calor penetrou em seu coração, dissipando o frio constante da gaiola de batom. Cerca de um mês depois, Bernardo decidiu fazer uma grande festa em casa para estreitar relações com parceiros importantes. Para ele, esta é uma etapa, e tudo tem que ser perfeito, desde o vinho, até a comida e sua linda esposa. Sandra, é claro, é parte integrante dessa peça. Bernardo pediu a ela que usasse um vestido de noite verde jade, um design que abraçava seu corpo, exibindo suas belas curvas, mas ainda mantendo um visual luxuoso e discreto. Ele até escolheu a dedo um conjunto de joias com diamantes, dizendo que isso a faria brilhar. Sandra se olhou no espelho. Ela viu uma mulher linda, mas estranha. O sorriso em seus lábios estava perfeitamente maquiado, mas seus olhos estavam vazios. Ela conhecia seu papel esta noite. Uma anfitriã hospitaleira, uma esposa admirável, uma joia cara para Bernardo exibir com orgulho. A festa correu exatamente como Bernardo esperava.
Os convidados estavam ocupados entrando e saindo. A música melodiosa foi acompanhada pelo som de xícaras e tagarelice. Bernardo ficou extremamente satisfeito. Ele colocou o braço em volta da cintura de Sandra, arrastou-a de grupo em grupo e orgulhosamente apresentou: "Esta é minha esposa." Sua voz enfatizou as duas palavras esposa como uma forma de afirmar a propriedade. Toda vez que alguém elogiava Sandra pela beleza, Bernardo ria, dava tapinhas nas costas dela e dizia: "Ela é meu orgulho." Sandra só conseguia sorrir, um sorriso industrial pré-programado. Ela sentiu que não era diferente de um novo supercarro trazido em exibição pelo proprietário. As pessoas o admiram, mas ninguém realmente se importa com o barulho do motor dentro dele. Ernesto também estava lá porque respeitava seu irmão. "Eu não gosto de lugares barulhentos como este." Ele escolheu um canto escondido perto do bar, observando em silêncio. Ele viu que Bernardo estava desempenhando o papel de um marido bem-sucedido e feliz. Ele também viu Sandra tentando desempenhar o papel de uma esposa satisfeita, mas os olhos de um arquiteto, alguém acostumado a ver através das texturas, o ajudaram a reconhecer as rachaduras invisíveis em seu sorriso. Às vezes, quando Bernardo não estava prestando atenção, o sorriso nos lábios de Sandra se desvanecia, deixando um olhar de cansaço e solidão. Por um momento, seus olhos se encontraram involuntariamente através da multidão. Sandra ficou um pouco assustada e se afastou apressadamente. Mas naquele breve momento, Ernesto viu tudo, um grito silencioso de socorro daqueles olhos lindos, mas tristes. A festa finalmente acabou e os últimos convidados vão embora, trazendo consigo elogios clichês. Bernardo, depois de se despedir dos convidados, saiu feliz. Ele esfregou as mãos e disse a Sandra: "O sucesso desta noite é perfeito e o contrato com o time japonês está definitivamente fechado." Então seu telefone tocou. Ele olhou para Sandra e disse uma frase familiar: "Você e a empregada se movem para o alto-falante, eu tenho algo com que lhe dar." Dizendo isso, ele foi direto para seu escritório, deixando para trás um campo de batalha de copos e pratos sujos e uma esposa exausta. Sandra suspirou e começou a arrumar. A empregada era velha, ela não suportava deixá-la trabalhar sozinha. Enquanto ela coleciona taças de vinho de cristal caras, a mente de Sandra não vai a lugar nenhum. Ela estava cansada física e mentalmente. De repente, sua mão deslizou para longe e o vidro de cristal caiu no chão de granito, quebrando-se em 100 pedaços. Um som estridente soou no espaço silencioso, soando como um grito de ressentimento. Sandra se sacudiu, seu coração batendo forte. Ela sabia que este era um precioso conjunto de vidros que um parceiro havia dado a Bernardo. Ela se agachou apressadamente, tentando reflexivamente pegar os grandes destroços com as mãos. "Não, Sandra, tome cuidado para cortar sua mão." Uma voz profunda soou bem ao lado dele. "É Ernesto. Desde quando você está lá?" Talvez ele também estivesse ajudando silenciosamente a limpar. Ele se agachou em frente a ela, parando-a. "Deixe comigo", disse ele. Seus olhos se concentraram no maior fragmento, afiado como uma faca. Ambos estenderam as mãos para pegá-lo. E então, aconteceu. A mão grande, quente e forte de Ernesto cobriu a mão esbelta e fria de Sandra. Um choque elétrico entorpecente saiu da ponta de seus dedos, espalhando-se por todo o corpo de Sandra. Ambos estavam atordoados, imóveis. O tempo parecia parar de passar. Sandra ergueu a cabeça, seus olhos se encontraram, a distância entre seus rostos agora muito próxima. Sob as luzes douradas da sala de jantar, Sandra podia ver claramente cada linha de seu rosto. Ela viu em seus olhos profundos não culpa, nem piedade. Ela viu ali uma ansiedade sincera, uma ternura sem palavras. E no fundo, ela teve um vislumbre de um fogo de desejo que acabará de ser aceso. Aquele fogo a assustou, mas também a fez vibrar. Ela sabia que ele também estava vendo fraqueza, solidão e saudade no fundo de seus olhos. Eles continuaram olhando um para o outro assim, esquecendo o espaço, esquecendo os escombros no chão. Sua mão ainda estava na dela, um toque acidental, mas oculto. "O que é tão barulhento?" A voz de Bernardo ecoou do topo da escada, fria e desconfortável, como um balde de gelo derramando naquele momento quente. Sandra se assustou e retirou apressadamente a mão como se tivesse sido queimada. Bernardo desceu, sua expressa franzindo a testa. Ele viu os destroços no chão e olhou para Sandra com olhos zangados. Ele não percebeu a atmosfera estranha entre sua esposa e seu irmão. "Que tipo de negócio você é? Este copo foi dado pelo Sr. Min. Você sabia? Pós-feijão."
A repreensão de Bernardo jorrou, tão afiada quanto o próprio cristal, esfaqueando diretamente o coração de Sandra. Ela abaixou o rosto, suas orelhas estavam quentes. Naquele momento, Ernesto se levantou, moveu-se habilmente, ficando entre Bernardo e Sandra. Ele falou calmamente, como se nada tivesse acontecido: é só um copo, Bernardo. Sem querer, todos são negligentes às vezes. Deixe-me pegar uma vassoura para limpá-lo. Bernardo olhou para Sandra novamente e depois resmungou: tenha cuidado da próxima vez. Seu telefone tocou novamente. Ele olhou para a tela e saiu da varanda para ouvir o telefone, sem prestar atenção nos outros dois. Sandra ainda estava sentada no chão frio, olhando para a pilha de vidros quebrados. Suas lágrimas começaram a fluir, mas não por causa da repreensão do marido, mas por causa de uma confusão sem nome de emoções. Em sua mente, neste momento, não era a raiva de Bernardo, mas o calor da mão de Ernesto que ainda persistia. Hoje foi um dia especial, pelo menos para Sandra. Era o 5º aniversário de casamento dela e de Bernardo. 5 anos, uma jornada que não é longa, mas não é curta, o suficiente para que o entusiasmo inicial se desvaneça, deixando apenas hábitos e obrigações. Mas, no fundo, Sandra ainda abriga um frágil vislumbre de esperança. Ela disse a si mesma que talvez Bernardo se lembrasse de hoje, talvez ele deixasse de lado seu trabalho hoje para ir para casa mais cedo e rever velhas memórias com ela. Com esse vislumbre de esperança, Sandra decidiu preparar tudo sozinha. Ela deu uma folga mais cedo à empregada, dirigiu sozinha até o mercado de frutos do mar sofisticados e colheu lagostas frescas e ostras de leite gorduroso, todos os pratos que Bernardo gostava muito. Durante toda a tarde, ela lutou na cozinha. Ela não se sentia cansada, pelo contrário, ela se viu um pouco reanimada. O cheiro de manteiga de alho perfumada, o som crepitante de bife em uma frigideira quente, todos aqueles sons e cheiros a lembravam dos primeiros dias em que se apaixonaram pela primeira vez, quando ambos estavam em um pequeno apartamento, cozinhando refeições simples, mas aconchegantes, juntos. Ela arrumou a mesa de jantar meticulosamente, uma toalha de mesa branca pura, o mais luxuoso conjunto de pratos de cristal, um par de velas perfumadas e um vaso de lírios brancos que ela acabará de conectar. Tudo exala uma atmosfera romântica, apenas esperando o outro personagem principal aparecer. Quando acabou, Sandra foi ao banheiro e lavou o cheiro de comida. Ela ficou na frente do armário, hesitando por um longo tempo. No final, ela não escolheu vestidos de grife recém-comprados, mas tirou um vestido de seda vermelho vinho, um design simples, mas extremamente charmoso. Este é o vestido que Bernardo lhe deu nas suas primeiras férias. Já faz muito tempo desde que ela o usa. Ela usava maquiagem leve, apenas o suficiente para esconder olheiras de noite sem dormir, e soltava seus cabelos longos e brilhantes. Olhando-se no espelho, Sandra viu a imagem de uma mulher apaixonada, esperando ansiosamente. Às 7 horas da noite, as velas foram acesas, 2 taças de vinho foram servidas e a comida estava pronta. Sandra sentou-se à mesa, com o coração baixo. Tic-tac do relógio, 7h30, 8h, 8h30. A vela queimou gradualmente, fluindo em lágrimas de cera quente. A comida na mesa começou a esfriar e o sorriso nos lábios de Sandra congelou gradualmente. O nervosismo inicial se transforma em ansiedade, depois em frustração e, finalmente, em um tédio familiar. Às 9h30, seu telefone tocou. É Bernardo. Sandra pegou o telefone apressadamente, tentando suprimir o tremor em sua voz. Você vai voltar? Estou esperando. E eu sinto muito. A voz de Bernardo do outro lado da linha parecia cansada e se desculpando, mas era muito familiar. Você está recebendo uma delegação muito importante de Singapura. Incapazes de voltar, eles simplesmente voaram. Eu tenho que manter o relacionamento. Você apenas come e dorme primeiro. Comemore o aniversário de casamento, para que eu possa comer em um restaurante luxuoso no fim de semana para compensar. Ele disse uma palavra, não dando a ela a chance de intervir. O refrão de deixe o fim de semana compensar isso soando como uma promessa clichê que ele havia usado inúmeras vezes. Ele nem perguntou o que ela tinha feito hoje, se ela tinha preparado alguma coisa. Para ele, este aniversário é apenas um dia comum, que pode ser facilmente deixado de lado. Sandra estava prestes a dizer alguma coisa, mas Bernardo interrompeu apressadamente. Vamos, o chefe deles está ligando para você. Estou desligando. O guincho prolongado soou frio e cruel. Sandra colocou o telefone na mesa, com as mãos trêmulas. Ela olhou para a suntuosa mesa de banquete à sua frente,
olhou para as 2 taças de vinho que ainda estavam cheias e olhou para a vela que estava quase completamente queimada. Tudo parece uma farsa ridícula, da qual ela é a única atriz principal. Ela mesma montou o palco, preparou os adereços, atuou sozinha e agora também monta o palco. Uma lágrima quente rolou por sua bochecha, depois 2, 3. Ela não gritou alto, apenas seus ombros magros tremeram e tremeram. Ela estendeu a mão e apagou as 2 velas, a sala afundou na escuridão, deixando apenas o luar prateado frio brilhando do lado de fora da janela. Naquele momento, Ernesto tinha acabado de voltar para casa. Ele passou pela casa principal para sua própria casa. De repente, ele parou quando viu a luz das velas piscando da sala de jantar, mas depois se apagou. Imediatamente depois, ele se aproximou, aninhou-se silenciosamente na escuridão e olhou pela grande janela de vidro ao luar. Ele podia ver claramente uma mesa posta para os dois, e Sandra estava sentada sozinha em silêncio. Ele não ouviu o choro, mas sentiu a dor dela. Ele sabia que dia era. Ele acidentalmente notou que o calendário na mesa de Bernardo tinha essa data circulada. Seu coração apertou e uma raiva contra seu irmão sem coração aumentou, mas imediatamente seguida por um sentimento de piedade sem limites pela outra mulher. Ele queria se apressar, queria se sentar ao lado dela, queria dar a ela um ombro para se apoiar, mas não podia. Você não tem esse status. Ele só podia ficar ali, no escuro, um observador relutante, seu coração doendo de dor. Na manhã seguinte, Sandra acordou muito tarde, com os olhos inchados. Ela saiu da sala languidamente, não mais com vontade de fazer nada. Mas assim que ela abriu a porta, ela ficou atordoada. Deitada ordenadamente no capacho em frente ao seu quarto estava uma rosa branca, uma única rosa, pura e perfeita. As pétalas ainda tinham algumas gotas de orvalho precoce em Bernardo. Nem um cartão, nem uma mensagem. Sandra lentamente se abaixou para pegar a flor. Seu coração tremeu. Definitivamente não é de Bernardo. Se ele quisesse compensar, ele faria com que a secretária mandasse entregar um buquê inteiro de 100 flores no local, mas nunca agiria com delicadeza e silêncio assim. Nesta casa, havia apenas uma pessoa, aquela que ficou na escuridão e testemunhou suas lágrimas na noite passada. Esta rosa não é uma confissão, é um consolo. Ele queria dizer a ela: eu sei, vejo e entendo. Sandra pressionou a flor contra o peito, o frio das pétalas tocando sua carne, mas isso deixou seu coração extraordinariamente quente. Pela primeira vez em tantos anos, ela sentiu que não estava completamente sozinha nessa gaiola de batom. Um sorriso triste, mas sereno, floresceu em seus lábios. A infidelidade no pensamento, a partir deste momento, começou oficialmente. A rosa branca naquele dia se tornou um marco invisível na vida de Sandra. Era como uma chave que, de alguma forma, abria uma porta em sua alma, uma sala que estava trancada e empoeirada há muito tempo. É uma sala de autoestima, de autoestima. Pela primeira vez em anos, Sandra não parece mais um ornamento bonito, mas inanimado. Ela se sentiu vista, reconhecida, mesmo por uma pessoa e por um ato silencioso. A mudança começa com as pequenas coisas. Sandra não pulava mais o café da manhã, nem passava os dias vagando pela casa sem rumo. Ela começou a redescobrir seus antigos hobbies, ler os livros literários clássicos que amava na faculdade, ouvir música melodiosa sem palavras novamente. Mais importante ainda, ela começou a realmente se olhar no espelho. Ela não olhou mais para ele para verificar se havia novas rugas, ou se o vestido agradaria Bernardo. Em vez disso, ela olhou em seus olhos e viu uma mulher que ainda era jovem, ainda bonita e ainda desejava viver, ser amada. Uma mudança de pensamento inevitavelmente leva a uma mudança de ação. O guarda-roupa de Sandra começou a mudar. Os vestidos caros, mas rígidos e estilosos que Bernardo gosta estão enfiados em um canto. Em vez disso, ela prioriza roupas com materiais macios e confortáveis, como seda, chiffon e algodão. Ela escolhe cores que realçam sua pele branca, mostrando habilmente as vantagens de seu corpo de maneira sutil, em vez de se exibir. Ela não estava mais vestida para agradar a um marido que nunca percebeu, mas parecia estar vestida para alguma audiência secreta assistir. E então, ela decidiu praticar yoga. A razão que ela deu à empregada foi para exercitar sua saúde e manter sua mente relaxada. Essa é uma razão perfeitamente boa. Mas o lugar que ela escolhe para treinar esconde uma intenção mais profunda. Em vez de se exercitar na academia totalmente equipada da vila, Sandra estende seu tapete de exercícios no gramado verde do jardim central, um lugar arejado e tranquilo e localizado diretamente da grande janela do escritório de Ernesto. Todas as manhãs,
Quando o orvalho da manhã ainda não havia se dissipado, Sandra se aventurava no jardim. Ela não usa roupas de ginástica largas e velhas. Suas roupas são ternos especializados, feitos de tecido elástico que abraça o corpo. Quando se trata de uma legging de cintura alta combinada com um sutiã esportivo para revelar uma cintura fina e costas nuas e lisas. Outras vezes, é uma regata fina, o suficiente para imaginar a plenitude do busto escondido atrás da jaqueta. Ela começou sua sessão de treinamento lentamente. Cada movimento de alongamento, flexão para trás e flexão foi feito por ela graciosa e suavemente ao sol da manhã. Seu corpo é como uma escultura viva. Os movimentos aparentemente puros da yoga, através da expressão de Sandra, de repente se tornaram extraordinariamente eróticos. Quando ela fez a pose do cachorro de bruços, a curva das costas aos quadris tornou-se incrivelmente perfeita. Quando ela mudou para a pose de cobra, seu peito se arqueou para frente com orgulho. Seu cabelo comprido estava solto, ocasionalmente em seus ombros nos cobertos de suor. É um convite sem palavras, um desafio cheio de inocência e perigo. Sandra estava perfeitamente ciente do que estava fazendo. Ela está se apresentando para um único público. Do outro lado do jardim, em seu escritório, Ernesto estava sofrendo uma verdadeira tortura. Quando ele viu Sandra fazendo yoga nos primeiros dias, ele apenas pensou que era uma atividade normal. Mas então, ele não pôde deixar de notar. Seus olhos continuavam inconscientemente deixando o desenho inacabado sobre a mesa para olhar pela janela. Ele tentou se forçar a se concentrar, dizendo a si mesmo que era esposa de seu irmão, que ele não deveria ter pensamentos ociosos. Ele até tentou puxar as cortinas para trás, mas apenas por alguns minutos, a curiosidade e um forte desejo fizeram abrir as cortinas, dando uma espiada. E o que ele viu fez sua garganta secar. Ele podia ver a suavidade em cada movimento dela, ele podia ver sua pele branca corando de exercício, ele podia ver as gotas de suor brilhando na parte de trás de seu pescoço. Ele engoliu em seco involuntariamente. O lápis em sua mão parou de se mover em algum momento. Os números e linhas nos desenhos arquitetônicos que eram sua paixão agora de repente perderam o sentido. Sua mente ficou com a imagem de Sandra, uma imagem vívida, sedutora e sedutora. Ele se sentia culpado por cobiçar a mulher de seu irmão. Ele se sentiu atormentado por sua própria fraqueza. Mas, acima de tudo, ele sentiu um desejo ardente, um instinto primordial que há muito estava adormecido nele, agora estava subindo fortemente. No final da sessão de treinamento, Sandra levantou-se lentamente, esticando os ombros preguiçosamente, um movimento final que mostrou totalmente sua beleza física. Então ela fez algo quase imperceptível, olhou levemente para a janela do escritório de Ernesto, por um milissegundo. Ela não conseguia vê-lo claramente, mas tinha certeza de que ele estava lá, observando-a. Um sorriso misterioso, satisfeito e um pouco travesso, floresceu nos lábios de Sandra. Ela havia jogado uma pedra no lago parado e agora esperaria as ondulações rolarem. Aquele verão chegou cedo e trouxe consigo um calor sufocante e sufocante. O sol parecia derramar fogo no jardim, fazendo com que o ar retrocedesse. O som das cigarras cantando incessantemente, dói ouvi-lo. Tudo parecia se tornar preguiçoso e lento sob o calor escaldante. Apenas a piscina azul clara ainda estava brilhando, acenando convidativamente. Bernardo, como de costume, saiu cedo. Ele teve uma importante sessão de golfe com seu parceiro, uma atividade que ele disse ser mais necessária para os negócios do que ficar em casa para escapar do calor com sua esposa. A grande mansão estava, portanto, imersa em silêncio, deixando apenas Sandra com a monotonia familiar. Ela se sentiu sufocada, e não apenas por causa do clima. Depois de dias de pensamentos constantes, Sandra decidiu fazer algo por si mesma. Ela precisava de um alívio, e aquela piscina era a resposta. Ela subiu para o quarto e abriu o armário de maiô. Havia muitos conjuntos, todas marcas caras, que Bernardo havia comprado, mas a maioria eram peças discretas e seguras. Seu olhar parou em um biquíni vermelho brilhante de 2 peças que ela havia comprado em uma ocasião improvisada, mas nunca ousou usar. Vermelho, a cor da paixão, da rebelião, do desejo. Hoje, ela queria se rebelar. Ela usava um biquíni no corpo. A deslumbrante cor vermelha contrasta fortemente com sua pele branca de porcelana, criando um efeito visual incrivelmente intenso. Seu design arrojado e recortado revela quase todas as suas curvas celestiais. Sandra se olhou no espelho e pela primeira vez não se sentiu envergonhada. Ela viu uma mulher bonita, confiante e enérgica. Antes de sair da sala, ela olhou pela janela, olhando para o escritório de Ernesto.
Um sorriso desafiador floresceu levemente em seus lábios. Ela caminhou até a piscina, sua figura tão brilhante quanto uma flor de hibisco no meio do jardim verde. Ela não correu para a água imediatamente, mas deu um passeio ao redor do lago, deixando o sol acariciar sua carne, e então entrou lentamente na água fria. O sentimento de felicidade se espalha por todo o corpo. Ela é como um peixe que é devolvido à água, nadando livre e flexivelmente. Ela mergulhou mais fundo, sentiu a quietude absoluta sob a água e depois ressurgiu, virando o rosto para o céu e deixando seu corpo flutuar. Esses são raros momentos de paz. Enquanto nadava algumas voltas, Sandra decidiu fazer um balanço subaquático para mudar de direção. Mas quando ela usou toda sua força, um pequeno clique soou. O fecho de metal na parte de trás de sua camisa, provavelmente porque ela não usava muito tempo, havia saído. As tiras no pescoço permaneceram, mas as xícaras estavam completamente soltas. Sandra ficou assustada e em pânico, e apressadamente envolveu os braços em volta do peito, evitando que o pedaço de pano escorregasse. Ela nadou apressadamente para a parede da piscina, de costas para fora, tentando em vão colocar o cabide de volta. Mas com as mãos molhadas e escorregadias e uma postura difícil, todos os seus esforços foram em vão. O pequeno gancho continuava escorregando de sua mão. Sandra, você está bem? Uma voz profunda familiar soou por trás que congelou todo o corpo de Sandra. É Ernesto. Ele estava parado não muito longe, segurando um copo de limonada na mão. Talvez ele tenha saído para se refrescar. Sandra sentiu uma onda de constrangimento e confusão. Ela não se atreveu a se virar, apenas abraçou o peito com mais força. Ela poderia simplesmente mergulhar na água e nadar para longe. Mas um pensamento ousado e imprudente passou por sua mente. Esta é uma oportunidade, um incidente acidental, mas uma oportunidade perfeita. Reunindo toda sua coragem, ela se manteve de costas para ele, levantando a voz tentando não tremer muito. Ernesto, eu escorreguei o cabide. Irmão, você pode me ajudar um pouco? Eu não posso colocá-lo de volta. Essa frase pairava no ar. As cigarras também pareciam estar em silêncio. Ernesto ficou surpreso com a oferta de Sandra. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Cada célula de seu corpo estava gritando que esse era um limite que ele absolutamente não tinha permissão para cruzar. Mas quando ele viu suas costas nuas e esbeltas e ombros ligeiramente trêmulos, sua razão começou a vacilar. Ele colocou o copo d'água sobre a mesa, caminhou lentamente até a beira da piscina e depois se ajoelhou. Sandra ainda estava na água. A água estava na altura de seu peito. Ele podia ver claramente a tensão em suas costas nuas. Fique quieto, disse ele, com a voz um pouco rouca. Ele estendeu as mãos. No momento em que as pontas dos dedos tocaram a pele fria e úmida de Sandra, os dois involuntariamente prenderam a respiração. Uma corrente elétrica atordoada percorreu a espinha de Sandra, dando-lhe arrepios. Ela podia sentir o calor e a aspereza dos dedos do homem, o que era completamente diferente da suavidade de Bernardo. Ernesto também sentiu seu coração bater fora do ritmo. A pele de Sandra era tão lisa, tão sedosa, como uma seda preciosa. Seu perfume corporal se mistura com o cheiro do sol e da água da piscina, formando uma fragrância viciante. Ele tentou se concentrar em colocar o cabide de volta, mas seus dedos não pareciam mais obedecer aos controles. Eles são desajeitados e desajeitados. Seus dedos inadvertidamente esfregaram contra sua coluna, criando toques suaves que fizeram os dois tremerem. Finalmente, depois de um tempo de luta, ele também ouviu um pequeno clique quando o gancho entrou na articulação. A missão estava completa, mas sua mão não se retirou imediatamente. Como se tivessem consciência própria, eles permaneceram nas costas dela por mais alguns segundos. Seus polegares deslizam levemente sobre a pele macia de cada lado de sua espinha. Uma carícia quase inconsciente, reconfortante e possessiva. Sandra tremeu. Ela claramente sentiu o toque. Ernesto retirou apressadamente a mão como se estivesse queimado. Ele se levantou, tossindo secamente para esconder sua confusão. Tudo bem. Ok, disse ele, sua voz não natural. Sandra se virou lentamente, as mãos ainda agarradas às paredes do tanque, o rosto corado. Ela olhou para ele, mas não se atreveu a olhá-lo nos olhos. Obrigada. Sua voz era suave. A atmosfera entre eles tornou-se espessa, sufocada por desejos indescritíveis. Ernesto disse algo estranho sobre ter um desenho que precisava ser concluído com urgência, e então se virou e correu para dentro de casa, quase fugindo. Sandra havia sido deixada sozinha na água, mas agora sentia frio novamente.
Seu coração ainda estava batendo descontroladamente em seu peito. A frágil fronteira entre eles, depois de hoje, foi oficialmente apagada. O evento na piscina tornou-se um segredo quente entre Sandra e Ernesto. Eles tentam agir como de costume, mas a atmosfera entre os dois mudou. Toda vez que eles se encontram acidentalmente na casa, um olhar e um aceno de cabeça são suficientes para fazer os dois corações palpitarem. Por causa de seus sentimentos culpados, mas doces, Sandra sentiu como se estivesse andando na corda bamba. De um lado está o casamento frio com Bernardo, do outro lado está a atração irresistível de Ernesto. Essa corda tornou-se cada vez mais frágil, e bastou um vento forte para quebrá-la. E esse vento veio no aniversário de Sandra. Foi um dia que Bernardo, é claro, havia esquecido completamente. Sandra também não esperava nada. Ela comprou um pequeno bolo de sorvete, planejando celebrá-lo ela mesma. Mas naquela tarde, um entregador de repente trouxe um enorme buquê de peonias brancas. Sandra ficou surpresa, ela não colocou flores. O cartão que acompanhava dizia: "Feliz aniversário para meu melhor amigo. Seja sempre feliz. Assine, Wagner." Wagner é o melhor amigo de Sandra da faculdade, agora morando no Canadá. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro depois de dias. Pelo menos ainda havia pessoas que se lembravam dela. Assim como Sandra estava feliz arrumando flores no vaso quando Bernardo voltou, mais cedo do que o habitual. Ele parecia frustrado, talvez o trabalho não fosse favorável. Ele viu um enorme buquê de flores sobre a mesa e sua expressão escureceu. "Onde estão as flores?" ele perguntou, sua voz curta. Sandra respondeu alegremente: "É Wagner, meu amigo de faculdade, parabéns pelo meu aniversário." Ela enfatizou deliberadamente as duas palavras aniversário, mas Bernardo não pareceu ouvir. Ele arrancou o cartão da mão dela, leu-o e jogou-o sobre a mesa. "Wagner, o pai que voltou para casa da última vez marcou um encontro para encontrá-lo em um café? Você é muito livre em casa para dar à luz? Quem está se esgueirando para frente e para trás com as minhas costas?" As palavras de Bernardo foram como uma faca no coração de Sandra. Sua pequena alegria se dissipou, substituída por um sentimento de extrema mágoa e raiva. Pela primeira vez, ela não suportou em silêncio. "Olhe para mim." Ela gritou, sua voz perdida em frustração. "Você já se importou comigo e tem o direito de ficar com ciúmes? Você sabe que dia é hoje? É meu aniversário." Ele nem se lembrava de um desejo. A briga explodiu, as idas e vindas, a repressão de Sandra e a aparência madura de Bernardo colidiram amargamente. O clímax foi quando Bernardo rugiu, apontando para o rosto dela: "Quem você pegou hoje? Nesta casa, comendo figos e se vestindo alegremente, o que mais você quer? Não faça o elefante pedir uma fada." Essa frase foi como um tapa na cara. Isso nega a ela tudo o que ela é, transformando-a em uma perseguidora ingrata. Sandra se sentiu sufocada, ela não podia ficar neste quarto por mais um momento, lágrimas escorrendo. Ela se virou e correu para fora da casa como um animal ferido. O céu lá fora também estava rimando, as nuvens escuras estavam chegando, e assim que Sandra correu para o meio do jardim, gotas de chuva pesadas começaram a cair. A chuva veio repentina e violentamente, como se os céus também estivessem de luto por sua dor. Dentro da casa, Ernesto ouvirá toda a briga, com o coração apertado com as palavras cruéis de Bernardo. Quando ele olhou pela janela e viu Sandra correndo na chuva, ele não hesitou por um segundo. Ele pegou o casaco, espremido da cadeira e um grande guarda-chuva e correu atrás dela. Ele encontrou Sandra encolhida sob uma árvore de fênix. A folhagem da fênix não era suficiente para protegê-la da chuva torrencial. Todo seu corpo estava encharcado e seu fino vestido de seda se agarrava ao corpo, revelando seu corpo esguio que às vezes tremia. Seu cabelo se agarrou ao rosto, escondendo seus soluços sufocantes. Ela parecia tão pequena, solitária e lamentável agora. Ernesto se aproximou silenciosamente, segurando o guarda-chuva para cobrir os dois. Ele não disse nada, apenas tirou lentamente o casaco, colocando-o sobre os ombros trêmulos dela. O casaco era grande e havia seu calor e perfume masculinos familiares, um cheiro de sândalo e papel novo, um cheiro de segurança. Ele gentilmente colocou a mão no braço dela e disse em voz profunda: "Entre, Sandra, vou pegar um resfriado." Sandra levantou lentamente a cabeça, o rosto borrado pela chuva e pelas lágrimas, e o rímel borrou em listras pretas. Ela não é mais uma senhora chique, mas apenas uma mulher quebrada. Mas aos olhos de Ernesto, ela agora era extraordinariamente bela, uma beleza de honestidade e fragilidade.
Ela olhou diretamente em seus olhos, olhos cheios de proteção e preocupação. Ela ignorou seu conselho, ignorando a chuva que foi açoitada em seu rosto. Toda a solidão, gratidão e sentimentos tabu que cresciam nela de repente explodiram em uma frase, uma confissão do fundo de seu coração: nesta casa, só você realmente se importa comigo. Essa frase, embora gentil, tinha o poder de uma bomba, atingindo Ernesto diretamente no coração. Todas as barreiras, todos os tormentos nele desmoronaram. Ele soltou o guarda-chuva, e o guarda-chuva caiu no chão e rolou. A chuva imediatamente caiu sobre os dois, mas eles não se importavam mais. Ernesto levantou as mãos e envolveu os braços em volta do rosto de Sandra, enxugando desajeitadamente as gotas de chuva e as lágrimas de suas bochechas com o polegar. Seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância e seu hálito quente se misturava ao ar frio. Ele podia ver em seus olhos lacrimejantes um desespero, mas também um convite fervoroso. Seus lábios estavam abertos e trêmulos, ele se abaixou lentamente, a distância entre eles diminuiu. Ele podia senti-la respirando, podia contar cada fio de seus cílios molhados. Só um pouco mais. Mas assim que seus lábios quase tocaram os dela, um último raio de razão, uma imagem de seu irmão, de literalidade, o deteve. Ele soltou um rugido de angústia em sua garganta, e então, em vez de colocar um beijo em seus lábios, ele a puxou em seus braços, abraçando-a com força. Não foi um abraço reconfortante comum, foi um abraço de repressão, de paixão, de dor e de todo o amor que ele não conseguia colocar em palavras. Ele enterrou o rosto em seu cabelo molhado, inalando seu cheiro como um homem se afogando com um tronco. Eu sei, ele sussurrou, sua voz rouca. Apenas essas duas palavras, mas contém tudo. Eles apenas ficaram assim, abraçando-se com força na chuva torrencial, mesmo que os trovões e relâmpagos cortassem o céu. Eles encontraram nos braços um do outro uma paz tempestuosa, um único refúgio no meio deste mundo caótico. A chuva torrencial naquele dia parecia ter lavado o último resquício de razão entre Sandra e Ernesto. O abraço apertado na chuva tornou-se uma aliança tácita, um reconhecimento de que sua afeição havia excedido os limites permitidos. Mas logo depois, os dois foram arrastados de volta à realidade pelo medo e pela culpa. Eles ergueram uma parede invisível novamente, tentando evitar um ao outro, agindo ainda mais distantes do que antes. A atmosfera na vila tornou-se sufocante e pesada. Cada metro quadrado de ar parece ser engrossado por desejos reprimidos. Então uma oportunidade, ou possivelmente um desafio fatídico, foi colocado diante deles. Bernardo recebe uma ligação inesperada pedindo-lhe para voar para Singapura imediatamente para lidar com um importante incidente da empresa. A viagem dura pelo menos uma semana. No dia em que Bernardo saiu, ele rapidamente arrastou sua mala até a porta, apenas a tempo de dizer a Sandra algumas palavras superficiais sobre tarefas domésticas, e então deu-lhe um beijo na bochecha com indiferença. A porta se fechou, o som de carros desaparecendo, deixando Sandra em uma enorme mansão e estranhamente silenciosa. Mas esse silêncio não é mais o silêncio da solidão, mas o silêncio da espera, de algo que está prestes a acontecer. Nos primeiros 1 ou 2 dias, Sandra e Ernesto jogaram um jogo desajeitado de pega-pega. Eles deliberadamente escalonaram seus horários de refeição para que não precisassem se encontrar na cozinha. Sandra ficava na sala de leitura e Ernesto se trancava em seu escritório. Mas eles não podiam escapar da presença do inimigo. Sandra podia ouvir claramente os passos de Ernesto no corredor, e seu coração estava batendo fora de ritmo novamente. Ernesto podia sentir o leve cheiro de jasmim do shampoo de Sandra, e sua mente não conseguia se concentrar nos números. A evasão só tornava a atração entre eles mais intensa, como os dois polos de um ímã. Quanto mais eles tentavam empurrá-lo, mais forte eles se atraíam. A resistência finalmente atingiu seu limite na noite do 3º dia. Sandra desceu até a cozinha para cozinhar apressadamente uma tigela de macarrão e terminar de comer, quando viu Ernesto parado ali, segurando uma garrafa de água filtrada na mão, sua expressão um pouco confusa. Os dois ficaram olhando um para o outro em silêncio por alguns segundos. No final, foi Ernesto quem quebrou aquele silêncio sufocante. Ele limpou a garganta e falou, sua voz um pouco hesitante: ou devemos jantar juntos? É estranho assim. Sandra não respondeu imediatamente, ela apenas olhou para ele, e naquele olhar ele podia ver a resposta. Ela balançou a cabeça ligeiramente. Não havia frutos do mar naquele jantar, apenas alguns pratos simples que o próprio Ernesto fizera na cozinha, mas foi o jantar mais aconchegante que Sandra tivera desde que entrara em casa. Ernesto abriu uma garrafa de vinho tinto, que sabia que Sandra gostava. O fermento do vinho os relaxa lentamente.
A parede defensiva entre os dois gradualmente derreteu e eles começaram a conversar. No início, eram fofocas sobre o trabalho, sobre o clima, mas depois o fluxo de confidentes continuou a fluir, mais profundo e genuíno. Ernesto contou a Sandra sobre sua falecida esposa, sobre os anos solitários e vazios em que o galo criou seus filhos sozinho, até que seu filho foi estudar no exterior. Sandra viu pela primeira vez a suavidade por trás de sua aparência robusta. Sandra, por sua vez, também abriu seu coração. Ela falou sobre seus sonhos quando menina, sobre como ela costumava querer ser professora, sobre como ela se sentia perdida e desorientada quando tinha que viver uma vida que não lhe pertencia. Eles não estão falando diretamente sobre sua situação, mas estão falando sobre solidão, sobre seus desejos mais íntimos. Eles se encontram na mesma situação, duas almas solitárias em busca de uma harmonia no meio deste vasto mundo. A garrafa estava mais da metade vazia e a conversa caiu em silêncio. Eles apenas ficaram sentados lá, olhando um para o outro sob a luz bruxuleante de velas. A luz das velas dançou nos olhos de Sandra, deixando Bernardo mais ferredor e mais convidativo do que nunca. E então, Sandra fez algo que não esperava. Ela lentamente estendeu a mão sobre a mesa, colocando-a levemente nas costas da mão de Ernesto que estava descansando indiferentemente sobre ela. Suas mãos eram pequenas, macias e um pouco frias. Suas mãos eram grandes, firmes e quentes. Aquele leve toque, neste espaço silencioso, tinha o poder de destruir como um raio. É uma ação ativa, uma permissão, uma entrega completa. Ernesto ficou surpreso, todo seu corpo enrijecendo. Ele se abaixou para olhar para a pequena mão de Sandra que estava confortável em seus braços, e então olhou novamente em seus olhos. Ele viu que não havia mais medo, nem hesitação, apenas um mar de saudade que estava girando. Naquele momento, todas as barreiras da moralidade, do pecado e de seu irmão em sua mente desmoronaram. A batalha interior que ele vinha lutando tanto por tanto tempo finalmente chegou ao fim. Ele perdeu. Ele não disse uma palavra, levantou-se lentamente, deu a volta na mesa e puxou Sandra gentilmente para seus pés. Ele ainda não a beijou, ele apenas ficou lá, usando seus olhos ardentes para olhar para ela, para queimá-la. Então ele se abaixou, uma mão deslizou sobre as costas dela, a outra sob os tornozelos e a levantou suavemente. Sandra soltou um grito suave de surpresa, então instintivamente envolveu os braços em volta do pescoço dele, enterrando o rosto em seu peito sólido. Ele a carregou escada acima, cada passo firme e decisivo. Ele não a levou de volta para seu quarto, mas foi direto para o quarto dela, onde ela ainda morava com Bernardo. Ele age como uma afirmação implícita de possessão pecaminosa. Ele a colocou na grande cama macia, e o luar do lado de fora da janela inundou, cobrindo seu corpo com uma luz prateada mágica. Ele tirou todas as suas roupas e jogou-as no chão e deitou-se ao lado dela, beijando-a novamente. Sua mão desabotoou a camisa de Sandra e acariciou a carne macia que tremia sob a mão de Ernesto. O presságio era um par de lindas frutas que inchavam com a respiração de Sandra que ele massageava suavemente. E Sandra estava tremendo e sentindo o sentimento de amor e respeito nas mãos de um homem que não era seu marido. Naquela noite, na sala que estava apenas fria, todos os limites foram finalmente borrados. Entre os sussurros e a respiração apressada, as duas almas solitárias correram uma para a outra como dois corpos queimados, não mais cunhado e cunhada, não mais pecado, certo ou errado, apenas um homem e uma mulher que ansiavam um pelo outro até a própria carne. Tudo se passa em um turbilhão de paixão e tormento, uma experiência intensa que nenhum deles jamais conheceu e que provavelmente os assombrará pelo resto de suas vidas. Quando os primeiros raios do sol do amanhecer atravessaram as cortinas, Sandra acordou lentamente. Seu primeiro sentimento não foi uma solidão familiar, mas um sentimento de calor e estabilidade. Ela sentiu um braço forte em volta de sua cintura, um peito quente pressionado contra suas costas nuas e a respiração firme de um homem suavemente na parte de trás de seu pescoço. A lembrança da noite passada voltou como uma inundação, fazendo suas bochechas queimarem. Um pequeno pânico irrompeu, seguido por uma onda de vergonha e culpa. O que ela fez? Ela traiu o marido para o próprio irmão, bem nesta cama. Mas então, misturado com essas emoções negativas, havia uma estranha sensação de paz e completude, um sentimento que ela ansiava há muito tempo, mas nunca tivera. Ela nunca se sentiu tão segura e protegida nos braços de Bernardo. Ela se virou cuidadosamente. Ernesto ainda estava dormindo profundamente. Pela primeira vez, ela foi capaz de vê-lo a uma distância tão próxima. Quando ele dormia, seu rosto parecia tão gentil, as rugas ao redor de seus olhos e os cantos de sua boca, os traços de experiência e preocupações, pareciam ter suavizado muito.
Ela involuntariamente levantou a mão, seus dedos finos deslizando levemente sobre suas sobrancelhas espessas, depois desceu até a ponte do nariz, e parou bem nos lábios dele, lábios que lhe deram os momentos de paixão e loucura da noite anterior. Aparentemente sentindo seu toque, Ernesto balançou a cabeça levemente e então lentamente abriu os olhos. Seus olhos se encontraram no espaço silencioso do início da manhã. Nenhuma palavra foi pronunciada. Sandra retirou a mão apressadamente, seu coração batendo descontroladamente como um pequeno pássaro em seu peito. Ela esperou por um remorso, uma reprovação ou pelo menos um olhar desajeitado dele. Mas não, nos olhos profundos de Ernesto, ela não via nada além de ternura, uma ternura tão apaixonada que poderia derreter qualquer coração de ferro. Ele não disse nada, apenas sorriu levemente, e então estendeu a mão para revelar os cachos de costeletas que estavam pendurados em suas bochechas. Seu toque, seu olhar, seu sorriso, tudo era como uma afirmação, ele não se arrependeu. E naquele momento, todos os pecados, todos os tormentos no coração de Sandra pareciam desaparecer. Ela se aninhava em seu colo, desfrutando da sensação de paz que sabia ter roubado. Nos dias seguintes, a Vila Fria de repente se transformou em um paraíso na terra. Com Bernardo ainda no exterior, Sandra e Ernesto ganham um mundo próprio, uma doce e culpada bolha de felicidade. Eles não se evitam mais, pelo contrário, envolvem os braços um no outro inseparavelmente. Eles vão juntos para a cozinha para cozinhar refeições simples. Ernesto, um arquiteto brilhante, é bastante desajeitado com tábuas de corte, mas segue pacientemente as instruções de Sandra. Sandra riu de sua calúnia, ocasionalmente esfregando maliciosamente uma mancha de farinha em seu nariz. A atmosfera na cozinha estava cheia de risos, algo que nunca havia acontecido antes. Eles assistem a filmes antigos juntos na sala de cinema. Sandra descansou a cabeça no colo de Ernesto, e ele passou a mão pelo cabelo dela, acariciando-o suavemente. Eles comentaram sobre os episódios do filme, mas na maioria das vezes ficaram em silêncio, desfrutando da proximidade e do calor um do outro. Eles conversaram por horas, no jardim, à beira da piscina ou no sofá comprido da sala. Eles contam um ao outro sobre o passado, sobre sonhos inacabados, sobre tristeza secreta. Eles exploram as almas uns dos outros, e quanto mais exploram, mais percebem o quanto pertencem um ao outro. Eles não são apenas amantes desajeitados, eles se tornaram almas gêmeas, peças perfeitas do quebra-cabeça um do outro. E então a segunda vez veio, não em uma tempestade de paixão reprimida, mas veio tão natural e suavemente quanto um riacho. Foi uma noite, depois de assistir a um filme romântico juntos, eles se sentaram juntos em silêncio, de mãos dadas. Ernesto se virou para olhar para Sandra, seus olhos cheios de afeto. Ele lentamente se abaixou, colocando um beijo suave em seus lábios, o que era completamente diferente da paixão da primeira noite. Desta vez, não há mais pressa, não há mais pecado dilacerado, mas há afeto, apreço e descoberta. Ele a amava lentamente, com ternura, como se ela fosse um tesouro frágil. Ele explora seu corpo como um hino, cheio de devoção e admiração. E Sandra, ela se rendeu completamente, respondendo a ele com toda sua suavidade, feminilidade e confiança. Foi uma mistura perfeita de corpo e alma, uma experiência que a fez perceber que sua proximidade anterior com Bernardo era apenas uma obrigação, mas isso era realmente amor. A cada momento que passa, eles sabem que são momentos roubados da realidade. Essa bolha de felicidade é linda, mas também é frágil. Certa manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos na varanda, Sandra acidentalmente olhou para o calendário pendurado na parede. Ela fez uma pausa. Faltavam apenas 2 dias. Sua voz sussurrou, tão baixa que era quase inaudível. Faltam apenas 2 dias. Ernesto também ficou em silêncio. Ele entendeu o que ela queria dizer. Em apenas 2 dias, Bernardo retornará. Seu paraíso está chegando ao fim. Uma realidade brutal e cruel os espera à frente. O sorriso em seus lábios desapareceu, substituído por uma preocupação que não podia ser escondida. Os últimos 2 dias do paraíso passaram tão rapidamente quanto um piscar de olhos, doces e cheios de uma tristeza indescritível de separação. Sandra e Ernesto tentaram aproveitar cada momento juntos, mas o espectro do retorno de Bernardo continuava pairando no ar, tornando seus sorrisos um pouco estranhos. No dia em que Bernardo voltou, a casa parecia ter sido vestida com um casaco novo. Sandra e Ernesto passaram a manhã apagando todos os vestígios. Uma caneca de café extraviada, um cheiro estranho de perfume na sala de estar, um livro extraviado, tudo isso poderia ser uma evidência mortal. Eles agem como 2 cúmplices, meticulosos e harmoniosos juntos para enterrar o segredo de seus pecados.
Bernardo voltou à tarde, cansado e irritado após o longo voo. Ele abraçou Sandra pelos alto-falantes, entregou-lhe uma bolsa de grife como hábito e começou a resmungar sobre os problemas no trabalho. Ele não percebeu a mudança nos olhos de sua esposa, nem sentiu a atmosfera apertada como cordas em sua própria casa. A vida normal retorna, mas é tudo apenas um disfarce. Sob essa calma está uma teia emaranhada de mentiras, segredos e emoções reprimidas. Sandra e Ernesto começam seu caso desajeitado, apaixonado e doloroso. Eles não podem estar juntos em público, então tentam se comunicar com seus próprios códigos, um olhar um pouco mais longo do que o normal sobre a mesa de jantar, uma mensagem perguntando sobre o trabalho, mas escondendo uma nostalgia. Ocasionalmente, Sandra colocava uma rosa vermelha em um vaso na sala de estar. Era um sinal de que Bernardo se atrasaria esta noite e eles poderiam ter alguns breves minutos juntos. Os momentos que roubaram foram extremamente preciosos, mas também repletos de perigos. Havia noites em que Sandra não conseguia dormir, e ela gentilmente descia até a cozinha para beber um copo de leite quente, e ela encontrou Ernesto lá também, incapaz de dormir. Eles não acenderam a luz, apenas ficaram na luz fraca vinda da geladeira, segurando silenciosamente as mãos um do outro. Eles não disseram nada, apenas passaram calor e conforto pelas palmas das mãos. Mas a leve tosse de Bernardo no andar de cima foi o suficiente para assustá-los e soltar as mãos, correndo de volta para os dois lados, como ladrões pegos em flagrante, com o coração batendo forte no peito. Houve momentos em que Bernardo ia ver amigos e Ernesto trabalhava na biblioteca. Sandra usaria a desculpa de encontrar um livro para entrar. A porta da biblioteca estava apenas parcialmente fechada. Ela estava na estante de um lado e ele sentou-se à mesa do outro. Eles contavam histórias intermináveis, vozes sussurradas, os olhos estavam constantemente procurando um pelo outro, desejando se tocar, mas não ousavam. O medo de que Bernardo pudesse voltar repentinamente logo tornou o espaço da sala sufocante, estimulante e tenso. O medo constante começa a corroer o ânimo de ambos. Sandra ficou sensível e assustada. O som do telefone tocando, o som do carro de Bernardo do lado de fora do portão, ou mesmo uma pergunta embaraçosa de seu marido fez seu coração parar. Você parece cansado hoje, Bernardo perguntou com indiferença, mas aos ouvidos de Sandra parecia uma pergunta. Ela começou a perder o sono, perder peso e seus olhos sempre brilhavam de ansiedade. Ernesto não é melhor. O tormento de trair seu irmão o atormentava todos os dias. Toda vez que Bernardo colocava alegremente o braço em volta do ombro, falava sobre negócios ou tomava uma taça de vinho com ele, Ernesto se sentia um hipócrita sujo. Ele se odiava, mas não conseguia sair de seu caso de amor com Sandra. Ele está dividido entre a fraternidade e o amor pecaminoso. Essa tensão acabou levando à sua primeira briga. É uma noite, depois que Bernardo quase descobre que eles estão secretamente trocando mensagens de texto. Sandra, em pânico, disse a Ernesto, nós temos que parar. Eu não posso viver assim para sempre, estou com tanto medo. Ernesto, que também estava em estado de extremo estresse, ouviu essa sentença como uma renúncia. Suas inseguranças aumentaram. Você se arrepende, não é? Ele perguntou, sua voz um pouco amarga. Você se arrepende de estar com você? Não é. Sandra começou a chorar, as lágrimas que ela tentou suprimir por tanto tempo fluíram. Estou apenas com medo. Você sabe como é terrível ter medo disso todos os dias. A discussão deles ocorreu em sussurros, cheios de dor e desamparo. Eles rapidamente percebem que não estão com raiva um do outro, eles estão apenas descarregando sua raiva e desamparo na única pessoa que podem. Ernesto Puxou, Sandra et M se braçou, abraçando-a comme força. Sinto muito, também tenho medo. Mas sem você, tenho ainda mais medo. Eles se reconciliaram com um beijo apressado, cheio do gosto salgado das lágrimas. Eles percebem que esse relacionamento é tanto o céu quanto o inferno. É sua única felicidade, sua razão de viver neste mundo confinado, mas, ao mesmo tempo, é também uma frase que paira sobre suas cabeças, que pode desmoronar a qualquer momento. Juntos, eles teceram uma teia emaranhada e agora eles próprios estavam presos nela, incapazes de encontrar uma saída. A teia de amor e culpa que Sandra e Ernesto tecem juntos, por mais cuidadosa que seja, não pode ser escondida para sempre. O colapso veio em um dia que eles menos esperavam, um dia que parecia absolutamente seguro. Naquele dia, Bernardo teve que viajar para uma província vizinha para participar de uma importante conferência. Ele havia dito que o seminário duraria o dia todo e haveria um jantar. Então ele definitivamente voltaria muito tarde, talvez nem voltasse.
Para Sandra e Ernesto, foi uma oportunidade rara. Eles não fazem nada excessivo, apenas se permitem desfrutar de um pouco de ambiente familiar real. Eles prepararam um almoço simples juntos, e mais tarde, Sandra trouxe um bule para o escritório de Ernesto. Ele estava explicando apaixonadamente a ela a ideia de um modelo de uma vila resort que ele estava projetando. Eles ficaram muito próximos um do outro, curvando-se para olhar para o modelo arquitetônico requintado. A cabeça de Sandra descansou ligeiramente no ombro de Ernesto, um gesto naturalmente íntimo. Ernesto estava vestindo uma camisa abotoada e, ao apontar para um detalhe no modelo, a abotoadura em sua mão direita, um presente comemorativo de sua falecida esposa, de repente se soltou e caiu no tapete de pele grossa no chão. Ambos estão muito focados na história, então ninguém presta atenção a esse pequeno detalhe. Eles tiveram algumas horas de paz e felicidade juntos, uma paz que valia 1000 moedas de ouro antes da tempestade chegar. O seminário de Bernardo terminou mais cedo do que o esperado. Não sentindo interesse no jantar, ele decide dirigir para casa sem avisar, presumivelmente com a intenção de surpreender Sandra. Seu carro de luxo desliza suavemente para o campo. Ele abriu a porta, entrou na casa e sentiu algo diferente. A casa estava muito quieta. Ele passou pelo escritório de Ernesto e pela porta semifechada, ouvindo a conversa e as risadinhas de Sandra. Uma vaga sensação de dúvida se insinuou na mente de Bernardo. Ele não se apressou, em vez disso, ele gentilmente subiu as escadas, para o quarto do casal. Ele ficou em silêncio na sala, ouvindo. Todos os seus sentidos tornaram-se extraordinariamente aguçados. A dúvida é como uma videira venenosa, que começa a criar raízes e se espalhar por toda a sua mente. Ele precisa de provas, algo concreto. Ele começou a andar para frente e para trás na sala, seus olhos rolando como um predador. E então, quando ele passou pela caixa de joias de Sandra na penteadeira, um pensamento louco passou por sua mente. Ele nunca havia tocado nos pertences de sua esposa, mas hoje, uma força invisível o incitou a fazê-lo. Ele abriu a caixa, dentro da qual estavam as joias caras que ele havia comprado para ela. Mas entre aqueles colares, anéis e brincos brilhantes, havia algo completamente fora do lugar. Uma abotoadura masculina, feita de prata, gravada com um padrão intrincadamente estampado. Bernardo pegou e seu coração pareceu parar de bater. Ele reconheceu imediatamente. Esta é a abotoadura única de Ernesto, que ele usou ao longo dos anos em memória de sua falecida esposa. Por quê? Porque o objeto inseparável de seu irmão está na caixa de joias de sua esposa. Todas as peças do quebra-cabeça de repente se juntaram na mente de Bernardo. Às vezes que Sandra e Ernesto se encontraram acidentalmente, às vezes que Sandra se assustou ao vê-lo voltar, sua indiferença durante sua intimidade, uma explosão frenética de raiva, mas, estranhamente, não se transformou em um rugido. Ele se comprimiu, solidificando-se em uma frieza mortal. O rosto de Bernardo ficou assustadoramente calmo. Ele agarrou as abotoaduras na palma da mão e caminhou lentamente pela casa. A essa altura, Sandra e Ernesto haviam voltado para a sala de estar, sentados e conversando. Vendo Bernardo aparecer de repente, ambos ficaram assustados e suas expressões não conseguiram esconder sua confusão. Irmão, quando você vai voltar? Por que você não me liga? Sandra gaguejou. Bernardo não respondeu à pergunta dela, apenas olhou para os dois, um olhar profundo, sem demonstrar nenhuma emoção. Seu silêncio era ainda mais aterrorizante do que 10.000 repreensões. Ele caminhou lentamente até a mesa de chá de vidro no meio da sala de estar, depois abriu a palma da mão e colocou a abotoadura na mesa. Um clique seco e frio soou no espaço silencioso. Aquele pequeno som foi como um tiro de julgamento, destruindo o falso jogo feliz que eles estavam tentando manter. Ernesto viu a abotoadura, seu rosto descolorido, tornando-se branco como um pedaço de papel. Ele sabia que tinha acabado. Bernardo olhou para a expressão de seu irmão, então se virou para Sandra, sua voz estava estranhamente calma. Explique, por que as coisas do meu irmão estão em sua caixa de joias? Sandra ficou atordoada, olhou para as abotoaduras e depois para o rosto de Bernardo frio como dinheiro. Ela não conseguia pronunciar uma palavra. Sua garganta engasgou amargamente. Ela queria mentir, ela queria encontrar uma razão, mas na frente do olhar penetrante de Bernardo, todas as mentiras perderam o sentido. Seu silêncio e a expressão perturbada de Ernesto eram as confissões mais óbvias. A tempestade, depois de muitos dias fumegantes, finalmente chegou oficialmente. O espaço na sala era tão denso que parecia que poderia ser cortado com uma faca. Sandra e Ernesto ficaram parados como céus, sem ousar respirar com dificuldade.
As pequenas abotoaduras estavam sobre a mesa de vidro, brilhando na luz como um olho zombeteiro, expondo todos os seus pecados à luz. Sandra estava esperando por uma raiva, um frenesi de Ernesto gritando e esmagando Bernardo. Mas não, ao contrário de sua previsão, Bernardo sentou-se lentamente no sofá em frente. Ele cruzou as pernas, parecendo assustadoramente calmo. Ele permitiu que o silêncio se prolongasse, como uma forma de tortura, forçando os dois criminosos a enfrentar o julgamento em seus próprios corações. Finalmente, ele falou, sua voz não áspera, mas, ao contrário, estranhamente baixa e uniforme. Não preciso de resposta, seu silêncio diz tudo. Ele parou, seus olhos ficando vermelhos do rosto branco de Sandra para o olhar perturbado de Ernesto. Então ele fez algo que ninguém esperava. Ele suspirou levemente. Talvez eu também seja parcialmente culpado por isso. Sandra e Ernesto ergueram os olhos, atordoados. Bernardo continuou, olhando para um vazio desconhecido. Tenho estado tão absorto no trabalho, com números, em ter que ganhar muito dinheiro. Fiquei pensando que, desde que eu desse a ela uma vida cheia de materialismo, uma casa grande e itens caros, era amor. Tentei construir uma linda gaiola de batom, mas esqueci que o pássaro dentro também precisa voar, precisa ser ouvido. É como o resumo frio de um relatório de perdas. Ele está analisando as causas do fracasso e é inteligente o suficiente para reconhecer seus próprios erros. Mas essa autorrealização não alivia a amargura do traído. Depois de um momento de silêncio, a voz de Bernardo endureceu e a calma anterior se foi, substituída por uma assertividade gelada. Ele pegou um documento colocado sobre a mesa, empurrando-o em direção a Sandra. Este é um papel de divórcio, eu já assinei. Todos os bens comuns, incluindo esta casa, não vou dividi-los com você, mas vou dar-lhe dinheiro suficiente para começar uma nova vida, como minha última responsabilidade. Sandra olhou para o papel trêmula e as lágrimas começaram a escorrer. Bernardo então se virou para olhar para Ernesto, o irmão mais velho que ele respeitava. Seu olhar não era mais raiva, mas um vazio assustador. Quanto a você, irmão 2, ele enfatizou as duas palavras irmão 2 ironicamente. A partir de hoje, você e eu não temos mais nenhum relacionamento. Quanto às suas ações na empresa, deixarei um advogado trabalhar para comprá-la de volta ao preço de mercado. Esta casa e tudo que me pertence, você nunca deve colocar os pés novamente. Terminando suas palavras, Bernardo se levantou, não se preocupou em olhar para elas novamente e subiu silenciosamente as escadas. A porta do quarto se fechou e um único som, decisivo e cruel, pôs fim a tudo. Sandra e Ernesto ficaram na grande sala de estar, mas se sentiram mais claustrofóbicos do que nunca. Eles conseguiram o que queriam, puderam ficar juntos. Mas o preço a pagar é muito alto. Sandra pegou a caneta e assinou os papéis do divórcio. Suas lágrimas escorreram, borrando as linhas de tinta. Eles não trouxeram nada, apenas 2 pequenas malas contendo algumas roupas. Quando eles saíram do portão da vila de mãos dadas, começou a chover. Eles ganharam um ao outro, mas também perderam tudo, uma família, um passado e talvez uma paz de espírito. Para onde irá, ninguém sabe. Apenas saiba que não estará mais cheio de rosas, mas será uma longa jornada para enfrentar as consequências e terminar. Eles obtêm liberdade, mas é uma liberdade que carrega o fardo da traição. A solidão em um relacionamento pode ser o catalisador mais perigoso, levando as pessoas a limites que nunca pensaram que cruzariam. O desejo pode trazer felicidade por um momento, mas suas consequências duram para sempre, como uma cicatriz que nunca cicatriza. A comunicação e o cuidado genuíno são a base de um casamento forte, não coisas materiais ou promessas. Às vezes, o que realmente precisamos não é de uma linda gaiola de batom, mas de alguém que realmente ouça e entenda nossa alma. E no final, cada escolha nesta vida tem um preço. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.